ainda falando sobre o governo Lula, se depender do governo Lula, a lista com o nome das pessoas que visitaram o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, na prisão, só vai ser conhecida não nesta nossa vida, só vai ser conhecida no próximo século. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, decidiu manter o sigilo de 100 anos sobre a lista de visitas ao ex-banqueiro, enquanto ele esteve detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Dani, o ministro justificou a decisão afirmando que a divulgação dos dados poderia comprometer a intimidade e a vida privada de Vorcaro e também dos visitantes, e essa decisão foi tomada depois de um recurso apresentado com base na Lei de Acesso à Informação durante o período em que esteve na Polícia Federal. Essa movimentação de advogados ligados a políticos foi muito intensa aqui na Oeste, que a gente não perde o lance, né? Como diz no futebol, a gente está sempre de olho em tudo, a gente sempre noticiava todos os dias a visita dos advogados, de outros políticos, de outros parlamentares, além, obviamente, dos advogados que então representavam o Daniel Vorcaro. Isso daí gerou um incômodo na ocasião, inclusive, entre os investigadores. E eu quero ouvir a sua análise só daqui a 100 anos, se você quiser saber. Olha, Daniel, a gente dá risada porque a situação chegou a um ponto até difícil de explicar. Como você coloca um sigilo por 100 anos? Eu acredito que, em primeiro lugar, isso não deveria existir. Sigilo por 100 anos. Isso é inadmissível. Segundo lugar, eu volto a frisar o que você estava dizendo, Daniel, sobre o porquê foi solicitado a informação das visitas do Vorcaro. Foi justamente porque estavam transitando advogados ligados a políticos. Ora, eles são tão amigos assim, precisam enviar advogados, e a sociedade também não pode saber, a imprensa não pode saber. Desculpa, isso já não está no escopo da privacidade. Nós vemos aqui o maior escândalo da República e, infelizmente, nós vemos cada vez mais ações para tentar abafar esse caso. Felizmente, canais como a Oeste impedem que isso aconteça, não é? Mas nós vemos cada vez mais ações que vão tentando abafar esse tipo de caso. Eu vejo novamente, eu friso, esse tipo de ação de sigilo de 200 anos, fora que 100, né? Desculpe. De 100 anos, não, entre 100 e 200, né? Que diferença vai fazer? Mas, voltando aqui, a questão de 100 anos, olha, inadmissível. E esse governo em especial, Daniel, ele vem tratando dessa forma constantemente. Não é só na questão do Vorcaro, mas falavam tanto do governo anterior por determinadas questões relacionadas a sigilos que foram pontuais. Não era quase toda semana tratando como se fosse tudo uma questão de segurança nacional. O que, mesmo assim, eu vejo com grande preocupação a forma como estão lidando com esse caso especial do Banco Master. Agora, professor Marcelo Suano, existe aí, obviamente, a questão da proteção da privacidade, do interesse privado, mas também existe a questão do interesse público, né, que pode prevalecer, acredito eu, em alguns casos, como seria esse, seria o caso do Banco Master, seria o caso do Daniel Vorcaro, o interesse público se sobrepor ao privado? Daniel, eu sigo a mesma linha do que a Daniela estava falando. Primeiro, do absurdo de você colocar um tempo dessa magnitude. Se você colocar 50, 100, 200, 300 anos que sejam, simplesmente o que está dizendo é: nós não podemos permitir que a sociedade saiba o que está ocorrendo. Eu, como um conservador, eu defendo as instituições. E como alguém à direita, eu defendo que os interesses privados e a privacidade devem ser preservadas. A grande questão é saber se esses interesses privados, eles estão destruindo a malha social. E aí é o que está configurado. Ora, simplesmente, o que você observa é que no caso do Banco Master, tudo aquilo que foi executado não diz respeito mais à privacidade, diz respeito ao uso que determinados indivíduos fazem para destruir a malha social em benefício próprio. Por isso, não é nem mais uma questão que é o interesse público que deve se sobrepor ao interesse privado. A questão é:
Isso é um crime que está sendo cometido. Se é um crime, significa que os valores da sociedade, que são sagrados, estão sendo desrespeitados. E por essa razão, se justifica que aquela questão privada não seja levada em consideração, porque há, aí fala o conservador, há valores que não podem ser jogados fora. Dentre eles, o respeito pela propriedade, o respeito pela liberdade, o uso do patrimônio coletivo em benefício, não é benefício próprio, é em benefício de indivíduos que não estão trabalhando nem para si e nem para a sociedade. Estão trabalhando para algo que vai além deles e não permite que a sociedade viva tranquilamente. Esse é o ponto. Então, 100 anos, como a Dani falou, é um absurdo. Não deveria existir sigilo dessa natureza. 2, ainda mais num caso como esse, que não é uma questão de ser interesse público. É uma questão de valores estão sendo jogados fora. Esses valores têm que ser preservados pela transparência. Deixa-me ouvir também a Guta Pini, chegando aqui de volta no nosso telão. Diga, Guta. Deixa eu primeiro cumprimentar também a Daniela, não tinha falado com ela ainda. Seja bem-vinda, muito bom tê-la conosco. Bom, apesar desse sigilo que foi colocado agora, tanta coisa já foi exibida, já foi exposta e parece que tá tudo normal na República, né? Eu não canso de lembrar aqui do IAI conseguiu bloquear e dos 129 milhões de reais. A própria proximidade entre o Dias Toffoli e também Daniel Vorcaro, naquela venda de ações ali da Marinde de Participações, daquele resort, então tá tudo exposto. Isso aí, ainda que eles queiram colocar algum sigilo, já é de conhecimento público. Agora, em relação especificamente a esse sigilo, eu vou adentrar só numa questão jurídica, porque de fato existe a questão da preservação dos dados e da privacidade, tem a questão da defesa, o investigado ele tem direito a trabalhar na sua defesa de forma que as questões não vazem, até para que os advogados possam trabalhar com tranquilidade. Agora, isso se justificaria durante as investigações e o curso do processo, e não por 100 anos. É aí que está o ponto. Depois que esse processo, e claro que dá para questionar também essa questão do sigilo, seja por menos tempo ou mais tempo, que talvez nem deveria existir. Também é uma tese, como o professor Suano trouxe também desses princípios e valores. Mas considerando que a tese vencedora é a do sigilo, depois que termina o processo que transitou em julgado, o que está justificando a manutenção desse sigilo? Então, veja, havendo uma condenação ou absolvição lá na frente, acabou o trânsito em julgado em relação a esse processo, esse sigilo não se justificaria mais, em especial por 100 anos. Então, eu vejo com muita estranheza que, nesse caso, esse sigilo tenha sido imposto quando a gente está diante de uma investigação e que justamente esse prazo ultrapassaria o prazo de um processo. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.